Como identificar larvas de cupins? Examinando a larva. Observe o formato. As larvas têm corpos macios. Uma cabeça bem aparente no corpo. 6 pernas e antenas retas. Elas tendem a se parecer muito com os cupins operários e as ninfas. Menos no tamanho do corpo, pois são muito menores que esses dois. Os cupins podem remeter às formigas, mas elas têm uma cintura fina e antenas dobradas. Eles têm corpos macios e retilíneos com antenas também retas. Examine a cor. A coloração das larvas costuma ser branca e quase transparente. Nesse caso, os cupins operários e as ninfas também possuem esses aspectos. Dessa forma, só a cor não será suficiente para dizer se é uma larva ou não. Os corpos brancos com cabeças escuras indicam cupins soldados, que são cupins adultos. Os corpos escuros, principalmente preto ou marrom, podem ser piolhos dos livros ou formigas. Na presença de asas, é provável que sejam cupins reprodutores. Meça os corpos. A maioria das larvas tem menos de 2,5 mm de comprimento em comparação com um operário, que normalmente tem por volta de 6,5 mm. Alguns reprodutores, conhecidos como cupins alados, podem crescer até chegarem a 13 mm. Mas se esse inseto que você está medindo for maior que 13 mm, ele provavelmente não é um cupim. As larvas são quase do mesmo tamanho dos ovos dos quais nascem, que são brancos e bem pequenos. Pode ser difícil encontrá-los, pois eles ficam bem no interior da colônia. Sendo assim, ao encontrar cupins perto de um monte de ovos, compare o tamanho. Caso tenham o mesmo tamanho, você finalmente encontrou as larvas. Procurando pelas larvas, identifique os cupins adultos. Ao encontrar cupins adultos, significa que há larvas em algum lugar da colônia. Embora existam alguns tipos diferentes de cupins adultos, você consegue identificá-los por causa do corpo macio e pálido. Os operários e as ninfas parecem versões maiores das larvas, enquanto que os soldados têm uma cabeça dura e escura. Os cupins reprodutores que colocam os ovos possuem asas. Investigue as áreas onde os cupins vivem. Mesmo que possa ser necessário chamar um exterminador profissional para encontrá-los. Você mesmo pode fazer uma inspeção básica para ver as sinais de infestação. Comece inspecionando os parapeitos das janelas, a armação de portas e janelas, vigas e os locais onde há junções de concreto com madeira. Também é válido olhar em lugares fechados, como o porão, nos vãos da casa e na varanda. Use uma lanterna para olhar nas rachaduras e espaços mais escuros. Os cupins costumam viver bem no interior das paredes e podem infestar uma casa durante anos sem serem notados. Por mais que não haja sinais externos, não significa que a casa esteja sem infestação. Escute as paredes. Bata de leve na parede com uma chave de fenda e veja se escuta algum barulho oco vindo do interior. Esse barulho indicará que tem alguma coisa vivendo dentro da madeira. Abra os tubos de lama. Talvez os cupins construam esses tubos, que servem para eles se locomoverem entre as áreas da colônia. Eles são parecidos com galhos ou linhas de lama que sobem pela parede ou a partir da base da própria parede e você poderá quebrar um deles para ver se há algum comedor de madeira dentro.
Mesmo um tubo vazio não descartara a possibilidade de que eles estejam em alguma outra parte da casa. Chame um exterminador. Por serem insetos que vivem bem no interior de uma estrutura, eles costumam deixar as larvas dentro das partes mais seguras do ninho. A extensão da infestação só será avaliada com precisão por um profissional de alguma empresa de controle de pragas. Chame-o, pois ele realmente será capaz de dizer se você está lidando com cupins ou outra peste. Assim como ele poderá identificar o local onde estão as larvas. Quando estiver em dúvida, a melhor forma de saber qual tipo de larva ou inseto está infestando a casa é pegar alguns com um frasco de vidro e mostrar para o exterminador. Sabendo a diferença entre as larvas de cupins e as de outros insetos, compare as larvas dos cupins e das formigas. É fácil confundir os cupins com as formigas quando estão na fase adulta. Por outro lado, as larvas dos dois são bem diferentes. Em caso de dúvida se é um ou outro, tente inspecionar a larva. Isso se você conseguir encontrá-las primeiro. As larvas de cupins parecem uma versão menor das operárias e das ninfas. Elas têm cabeça, pernas e antenas segmentadas. As de formigas parecem lagartas. Não têm pernas ou olhos. Nem parecem ter uma cabeça segmentada. Além disso, têm o corpo todo coberto de pelos. Aprenda a identificar os piolhos dos livros, assim como as larvas de formiga. Os piolhos dos livros são pequenos e brancos. Porém eles só crescem de 1,5 a 3 milímetros de comprimento. Em relação à comida, em vez da madeira em si, se alimentam dos fungos presentes em ambientes úmidos, seja na madeira, em livros ou outras coisas que contêm amida. Não havendo danos na madeira ou quaisquer dos outros sinais de cupim, é provável que a infestação seja desse parasita. Para ter certeza disso, capture alguns deles e leve-os até o controle de pragas. Os lugares onde se pode encontrá-los, além dos livros, jornais, alimentos e grãos mofados, papel de parede velho, caixas de papelão e outros produtos feitos de papel. Para fins de comparação, os cupins costumam ser encontrados em paredes, pilhas e tocos de madeira, vãos e em outros locais que haja madeira. Descubra se o estrago na madeira foi feito por besouros. Os cupins não são únicos insetos que se alimentam de madeira. Existem as brocas da madeira, que são muito diferentes dos cupins, possuindo corpos escuros e rígidos. Algumas espécies são cobertas de pelos finos. As brocas são brancas, com formato corporal em C, e possuem pequenos cerros nas costas. A melhor forma de saber se você está lidando com brocas ou cupins é chamando um exterminador. Eles talvez consigam identificar a peste com base no padrão dos estragos que ela fez. Tenha certeza de que não são gusanos. Larvas de mosca. Os gusanos são outro tipo de larva. Mas a diferença é que viram moscas quando crescem. Assim como os cupins. Eles são brancos com corpos macios. Mas o que os difere das larvas de cupim é a não presença de uma cabeça e, mesmo que a tenham, não é possível vê-la. Eles costumam ser encontrados em materiais em decomposição, como alimentos velhos, plantas que estão apodrecendo, etc.